Olá a todos, meu nome é Gustavo e juntamente com Laerte e com Rodrigo Macuco, esse trabalho foi desenvolvido. Nós três somos estudantes de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina e esse trabalho foi realizado na disciplina de Hidrologia e Climatologia, ministrada pelo professor Pedro Scheff. E bom, o nosso trabalho é sobre a Bacia Hidrográfica de Orleans, que é um município localizado próximo de Criciúma, no sul do estado. E, bom, esse trabalho ele foi elaborado com base em dois bancos de dados, da EPAGRE e da SDS, que foram fornecidos, foram indicados pelo professor Pedro. E, bom, a partir desses bancos de dados, a gente coletou as informações, inserimos no ArcGIS, que é um software que, dentre suas diversas ferramentas, tem suas ferramentas de hidrologia. Então, a finalidade desse trabalho não foi apenas reconhecer a aplicabilidade dessas ferramentas, mas também conseguir interpretar e analisar todos os resultados que elas geraram acerca da bacia hidrográfica que foi estudada. Olá, sou Rodrigo Macuco e agora iremos demonstrar o passo a passo das ferramentas utilizadas no ArcGIS. Primeiramente, importamos os rios e as curvas de níveis baixadas do site da EPAGRE para o ArcGIS. Procuramos então por um rio de quinta ordem. Delimitamos a bacia desejada utilizando a ferramenta de polígono e o método aprendido em sala de aula. A partir dessa delimitação, criamos um shapefile. Utilizamos a ferramenta Clip para recortar as curvas de níveis e os rios no formato da bacia delimitada. Importamos para o ArcGIS o modelo digital de elevação, que é o raster com que fizemos a maior parte do nosso trabalho. Para recortar o raster, utilizamos a ferramenta Extraction by Mask, deixando assim o formato desejado. Na sequência, começamos a utilizar as ferramentas do Hydrology Toolset. Primeiramente, utilizamos o fio para corrigir as imperfeições geradas a partir da extração de dados. Em seguida, utilizamos o Flow Direction para definir todas as direções de fluxo das células. Cada pixel recebe um valor, representado no ArcGIS por uma cor. Cada cor, por sua vez, indica uma direção do escoamento, segundo o modelo D8. Usamos o Flow Accumulation para computar e representar a acumulação do fluxo. Essa ferramenta é essencial na utilização das ferramentas seguintes. Por sua vez, ela lê o passo anterior e, a partir das direções e contribuições, gera uma provável rede de drenagem. Agora foi usada o Stream Definition. Essa ferramenta define a rede de drenagem a partir das operações anteriores. Em seguida, usamos o Stream Order. Essa ferramenta identifica as ordens dos rios da rede em questão. Verificou-se que o nosso rio principal, no caso, é um rio de quarta ordem. Aplicamos então a ferramenta Catchment Grid Delineation. Essa ferramenta ela divide a bacia em subbacias em formato de raster. Em seguida, a gente utilizou o Catchment Polygon Processing, que converte o raster em um polígono e assim facilita a obtenção de informações como a área média das subbacias, etc. Feito isso, chegamos então na rede de drenagem final. Em cima dela foram obtidas informações como número de rios, comprimento dos rios, etc. Na sequência, usamos o Reclassify para transformar as curvas de níveis em intervalos de cotas e assim construir a maquete mais facilmente. O Reclassify foi usado novamente, porém agora para dividir as altitudes em 12 intervalos iguais. Esse passo foi feito para construir a curva hipermétrica. Nesse passo, convertemos o raster do Reclassify para um polígono, para poder operar melhor. A partir de todas essas ferramentas utilizadas, foi possível obter resultados referentes à bacia e aos rios que a compõem, facilitando a análise de dados e a aplicação de fórmulas apresentadas em sala. Além disso, como será visto nos resultados, foram encontradas características intrínsecas à bacia, de modo a facilitar a investigação de informações como a propensão a ocorrer enchentes e o potencial hídrico da rede de drenagem em questão.
Olá, eu sou o Laerte e a gente vai ver um pouco mais das tabelas que foram geradas a partir do ArcGIS. Na planilha em questão estão todos os dados obtidos através do mapa da EPAGRE 1/50.000 da Bacia de Orleans. Primeiramente, na coluna da esquerda se encontra a área, que é a área total da região feita pelo polígono. Em seguida foi realizado o perímetro, que é a linha que delimita uma área, uma região, que é a área da bacia em questão. Posteriormente, a gente calculou o comprimento do rio principal, que é gerado através da tabela de atributos da função de drenagem, e definimos como rio principal o rio de maior ordem. No início, acreditávamos que o rio de maior ordem seria um rio de quinta ordem, mas através dos processos e métodos aplicados no ArcGIS, identificou-se o rio de maior ordem sendo de quarta ordem. Posteriormente, aplicamos a ferramenta StreamOrder, que possibilitou a gente numerar a ordem dos rios, totalizando 39 rios na nossa bacia. Tendo ocorrido algumas objeções no manuseio do programa, não foi possível gerar os dados em relação à declividade. Já as alturas máximas e mínimas foram produzidas através da ferramenta Reclassify. Na coluna ST possui outros dados que também geramos. Iniciamos com a largura média da bacia, que foi obtida dividindo a área da bacia em faixas perpendiculares, onde o polígono formado pela união dos pontos extremos dessas perpendiculares se aproxima da forma da bacia real. Posteriormente, fizemos a razão entre a largura média da bacia e o comprimento do eixo da bacia, sendo o fator de forma, e posteriormente o índice de compacidade, que é definido entre a relação do perímetro da bacia e a circunferência do círculo da área igual à da bacia. Aplicamos também a densidade de drenagem e densidade de rios, DRDD, e por fim, validamos as 4 leis de Orton, que possuíam a variável R como símbolo. E as últimas ferramentas aplicadas foram em relação à curva hipossométrica, que representa o estudo da alternância dos níveis dos terrenos da bacia com referência ao nível do mar. Normalmente é apresentado o gráfico com porcentagem da área de drenagem que existe acima ou abaixo da elevação. Dividiu-se em 12 intervalos para melhorar o acompanhamento do movimento da curva, apresentados a seguir os 2 gráficos abaixo. E assim, aplicamos as ferramentas do ArcGIS no mapa da EPAGRE, o que nos proporcionou uma grande fixação dos métodos aprendidos e uma experiência apurada sobre o processo de análise de uma bacia hidrográfica.